Bora lá, galerinha, o Carniceiro de Plainfield, Ed Gein, do canal do Psicologia Criminal, gente, mais um vídeo de Psicologia Criminal trazendo aqui pra vocês, e dessa vez um aí que já foi, não sei se foi muito pedido, mas eu acho que é um dos casos que eu considero mais interessantes. É óbvio que, assim, já falando desde o início, eu sei que a parada que ele fez objetos e tal, eu não vou mentir pra vocês e querer forçar reações aqui, mas eu nunca abordei esse caso no canal, e sempre tive vontade de trazer aqui pra vocês, assim como outros muito famosos do Ted Bundy, até o do Charles Manson, até que eu cheguei a quase gravar na época que eu postei o vídeo lá sobre as religiões do canal 2. Eu ia gravar junto o vídeo do Charles Manson pra cá, mas acabou não dando certo. Mas tem muitos casos famosos que eu ainda tenho que trazer aqui, então, enfim, acabei decidindo hoje do Ed Gein e espero que vocês gostem, tá bom? Espero deixar um like, se inscrever no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada de like, se inscreva se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Link do nosso servidor Discord e do meu canal 2 tem na descrição também. Passe lá que tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Então, bora! Plainfield está localizada em Wisconsin, nos Estados Unidos, né? Interessante. Em 1950, um levantamento realizado tem que ser de Gein, tem uma cara de russo, eu acho que ele parece o Chikatilo um pouco, né? Pelo governo americano, mostrou que aquele lugar contava com aproximadamente 700 habitantes. Bastante isolada, aquela área rural oferecia muita tranquilidade aos seus moradores. Ou ao menos, foi assim até a chegada de Ed Gein. Uma pequena curiosidade, que antes de começar o vídeo, a Netflix está produzindo uma série sobre o Ed Gein, porque Ed Gein, sei lá como fala, eu falo, enfim, tá produzindo, sobre o Ed, tá produzindo uma série, eu sei disso porque quando eu fui pesquisar esse vídeo apareceu pra mim o trailer lá. Aparentemente amigável e solícito, que havia se mudado para lá com toda a sua família. E após o desaparecimento de duas mulheres, a calmaria daquele lugar foi ameaçada. Eu vou ver se eu assisto o trailer no final desse vídeo, vou fazer isso como bônus pra vocês. Mas a história ficaria realmente bizarra quando os agentes entrassem na casa de Ed. Com móveis e objetos feitos de partes humanas, nenhum filme de terror jamais conseguiria replicar o pavor nos olhos daqueles policiais. Né? Porque era real, né, cara? Edward Theodore Gein, que mais tarde ficaria conhecido como Ed Gein, nasceu no dia 27 com cara de velho, de agosto de 1906, em La Crosse, Wisconsin, nos Estados Unidos. Filho de George Philip Gein e Augusta Wilhelmine Gein, ele tinha um irmão mais velho, de nome Henry George Gein. A mãe de Ed era uma mulher extremamente religiosa, passando parte dos seus dias pregando para ambos os filhos. O pai de Ed era um alcoólatra, que exibia comportamento agressivo contra ela já tem um olhar meio dark, né, mano? Esse homem passou por diversos empregos diferentes, sem conseguir se fixar em nenhum deles por conta do abuso de álcool. Augusta parecia bastante preocupada com a influência que uma cidade grande poderia exercer sobre seus filhos. La Crosse não era exatamente uma cidade grande, mas aos olhos da mulher já oferecia perigos o suficiente. O que aconteceu nessa cidade que parece cena de... Que isso, cara? Explodiram ali o lugar? Descrita como alguém controladora e possessiva, seu comportamento traria certo prejuízo aos filhos. Aos 8 anos de idade, Ed mudou-se com sua família para uma fazenda em Plainfield. Um ambiente rural. Total First Phantom, né, cara? Meu Deus do céu. Não contava com energia elétrica. Mesmo que a intenção de sua mãe fosse proteger os filhos, talvez o isolamento não fosse a melhor opção. Mas assim ela o fez. Ed foi descrito como uma criança tranquila e quieta. Apaixonado por livros, ele conseguiu fazer alguns amigos na escola. Ele parece um pouco Epstein também, né, cara? Esse cara é a amálgama do mal, né, cara? Quando trazia esses garotos para brincarem em sua casa, entretanto, eles eram expulsos pela mãe de Ed. Acreditando que o mundo todo estivesse corrompido e, portanto, seria uma má influência para o seu filho, ela proibiu Ed de trazer seus amigos para casa. Da mesma forma, o garoto também não podia visitar seus colegas, o que dificultou bastante a relação entre Ed e seus amigos. Augusta tentava criar o filho em uma bolha, sem perceber que ela própria não estaria ali para sempre. Criando um monstro, né? Ed tornou-se emocionalmente dependente de Augusta, dividindo seus pensamentos pela mãe entre amor e ódio. Ponto esse que provavelmente impactou seus crimes no futuro. Mais próximo de sua mãe e irmão, Ed aprendeu a trabalhar na fazenda e passou a ajudar a família com essas tarefas. Aos 13 anos de idade, ele abandonou a escola para trabalhar em tempo integral na fazenda da família. Não fica claro se isso teria sido ideia de sua própria mãe para tirar o filho do mundo. Não é de se duvidar, né, cara? Ou se a escolha foi feita pelo próprio Ed. E caso tenha sido a segunda opção, Augusta não parece ter criado nenhuma resistência a isso. Com 13 anos, o moleque também não tem nem assim, ele não fala por ele mesmo, né, cara? O jovem cresceu e chegou à fase adulta, raramente tendo contato com alguém de fora da família. E quando conversava com algum vizinho,
seu comportamento estranho já era observado. How long have you known Mr. 7 years. What kind of a man did you know him as? Well, he's a nice man, just like anybody else. Ok. The only difference I'd say in the man, he seems to be a little hot. Pouco estranho. Não acostumado ao convívio com Pouco outras estranho. pessoas e ouvindo que o mundo todo era mau, é compreensível que seu comportamento não fosse o esperado pelas outras pessoas. E como sempre citamos por aqui, Às vezes nenhuma- eu sou um cara meio esquisito. Tipo assim, às vistas das outras pessoas, eles são um cara meio esquisito, que não teve muitas relações com outras pessoas, então não tem muitas capacidades de socialização, né, cara? das dificuldades encontradas por Ed em sua infância devem ser utilizadas como desculpas para o que ele faria no futuro. No dia 1º de abril de 1940, o pai de Ed faleceu, vítima de insuficiência cardíaca. Já em seus 33 anos de idade, Ed viu seu irmão passar por certa mudança nessa época. Henry agora lutava para se libertar do controle de sua própria mãe, chegando a tecer críticas sobre a mulher. Um comportamento que, aos olhos de Ed, era inaceitável. Augusta havia criado para seus filhos a imagem de que ela era a única pessoa boa do mundo. Mensagem essa que parece ter impactado Ed em um nível muito mais elevado entrou na do que mente como dele, aconteceu né? com Henry. Em maio de 1944, um incêndio florestal se espalhou pela propriedade dos Guin. Ed e seu Eita. irmão correram para tentar apagar as chamas assim que perceberam. Em determinado momento, eles se separaram, perdendo contato um com o outro. Ed então correu para buscar ajuda no combate ao incêndio. Com as chamas controladas, Henry foi encontrado no chão, já sem vida. Quem levou essa equipe de ajuda Estranho, hein, cara? É estranho pra até o caramba. foi o próprio Ed. E esse é um ponto estranho em sua história. Não fica claro como ele sabia onde encontrar o corpo do próprio irmão, visto que, segundo ele mesmo, ambos se separaram no combate às chamas. Na cabeça de Henry foram encontrados alguns ferimentos que indicavam contusão. O relatório do legista responsável pela análise declarou a morte de Henry por ataque cardíaco, com os ferimentos em sua cabeça causados por uma possível queda. Na época, ninguém suspeitou de Ed, que ainda tinha a imagem de amigável e trabalhador. Hoje, muitas pessoas acreditam que ele tenha matado o próprio irmão, motivado por vingança. Parece, uma né? vez que Henry- Tudo leva a crer isso, mas é claro que... É porque, tipo assim, no meio do incêndio, a forma mais comum que o cara poderia ter falecido ali seria carbonizado, né? Ou pela... mas foi o quê? Insuficiência? indicavam contusão, combate às chamas, encontrar o corpo do próprio irmão, visto que, segundo ele mesmo, indicavam contusão. O relatório do Contusão, legista né? responsável pela análise declarou a morte de Henry por ataque cardíaco, com os ferimentos em sua cabeça causados por uma possível queda. Então, estranho, né, cara? Assim, ele pode... Sei lá, né, cara? É Também teria esquisito, muita atenção mano. da Tipo assim, mulher. uma coisa foi a fumaça, né? Sei E lá. agora estaria sozinho com ela na fazenda. A resposta de Augusta, ao saber sobre a morte do filho, talvez não tenha sido esperado por Ed. Inconsolável com a notícia, ela sofreu um derrame, na camada. Porque ele imaginou, bom, assim, a gente tá presumindo que foi ele que fez isso, né? Talvez ele não tenha feito, né, cara? Não dá pra saber. Mas presumindo que foi ele que tirou a vida do irmão, ele supostamente pensava que a mãe dele iria na mente dele, achou que a mãe dele ia gostar disso, porque era um filho que desrespeitava ela, né? Mas é claro que a mãe, por mais que o filho pode desrespeitar o quanto for a mãe, que no final a mãe ainda acaba sempre... Uma mãe sempre perdoa o filho no final, né, cara? Então... o Ed acho que não sabia disso, né? Por 19 meses, Ed cuidou da própria mãe. Além de preparar sua comida e trocar suas roupas, ele chegou muitas vezes a se deitar com ela, fazendo carícias no objetivo de confortá-la. A mulher apresentou melhor em seu Carícias? quadro, Não, mas sofreu ok. outro derrame em seguida, falecendo no dia 29 de Nossa dezembro senhora, de que horror. Agora a 1945. mente do cara vai pra... Aos 39 Vai anos de delirar idade, mesmo. e agora completamente sozinho no mundo, Ed parecia passar pelo pior momento de sua vida. Mas também, com todo respeito, a gente também tá falando do jeito como se os caras fossem crianças, né, cara? É um sujeito de 40 anos Como já, né, havia cara? depositado toda a sua conexão em Augusta, a morte da mulher foi um evento extremamente impactante para Ed. E isso talvez tenha se refletido no interior de sua casa. Após esse dia, ele não mais se preocupou em organizar aquela residência. O lixo, que não era mais posto para fora, passou a se acumular com móveis e objetos quebrados. Provavelmente um espelho de como estava a cabeça de Ed naquela época. É comum que pessoas afetadas pela depressão ou passando por um Bizarro período pensar isso que... às vezes acontece isso, né, cara? Essas mães que são super protetoras e tudo mais, acabem também fazendo muitas mordomias pros filhos. Tipo assim, não ensinam ele a nem arrumar a cama, a lavar uma louça, essas coisas. E daí, depois, um dia que precisa bater asas sozinhos, né? A pessoa não tem a menor noção de como viver sozinha, né? conturbado mentalmente, permitam que o ambiente ao seu redor fique desorganizado, tal qual seus pensamentos. O que pode fazer necessária a busca por ajuda e acompanhamento profissional. Algo que Ed não teve.
Vivendo sozinho com seus pensamentos, o homem passou a ficar fascinado pela morte. Seu gosto pela leitura cresceu exponencialmente, fazendo com que ele consumisse todo tipo de livro. De conteúdo adulto até livros de medicina, ele ficou particularmente interessado na história de Jill Scott. Esposa de um comandante que atuava em campos de concentração, ela ficou famosa por guardar pedaços de pele dos prisioneiros. Eita! Em especial, aquelas que contivessem tatuagens. Ed, que lidava com pensamentos perturbados, Nossa, com o troféu, né, cara? parece ter adicionado bizarro, essa hein? informação em sua mente, já fascinada pela morte. Em 1947, Ed não suportaria mais a ausência de sua mãe. Permitindo que suas fantasias vencessem, ele decidiu que traria a própria Augusta de volta para Nossa, casa. você vai desenterrar ela, Equipado cara. com um pai picareta, ele seguiu até Cara, o o cara túmulo é de sua mãe. total o personagem desses jogos PSX, né, cara? Que bizarro, Sim. cara. Ed tentou exumar o corpo, mas não teve sucesso. Naquela região, pela condição do solo, algumas covas são preenchidas com uma camada de concreto para sustentação. Frustrado em não conseguir exumar a própria mãe, Ed teve outra ideia, talvez ainda mais perturbada. Consultando os registros do cemitério, ele passou a procurar por mulheres semelhantes a Augusta. Com essas informações, ele começou a Roubar, né? cavar e exumar uma grande quantidade de corpos, todos femininos. Em seu carro, ele transportou parte daqueles corpos para dentro de sua casa, quando não levava o cadáver por inteiro. Tá, mas então ele não assassinou pessoas, então, Ed Gein. Caramba, era mais a exumação Seu mesmo, objetivo então, o negócio agora dele. era reconstruir a Bom, própria então a mãe gente de alguma sabe, né, por forma. enquanto. Ao longo dos próximos Então é 12 bem mais parecido do que eu pensava com aquele cara das bonecas, né? É literalmente muito igual o caso daquele cara que fez as bonecas humanas lá, né? A diferença é que aqui eram objetos, né? anos, Ed acumulou partes humanas em sua residência. Diariamente, ele verificava o jornal local na esperança de ver se alguma mulher havia morrido recentemente. Obcecado por aquela fantasia terrível, ele transformou aquela casa, já desorganizada, em um verdadeiro filme de terror. Sempre fechando as covas após seus ataques, ninguém pareceu notar o que estava acontecendo ali. Com o tempo, os corpos que continham as semelhanças procuradas por Ed se esgotaram. Ainda mais nesse tempo de neve aí, né, cara? O cara ia lá, cavava o buraco, depois tampava com... Porque, tipo assim, aqui no Brasil é muito difícil você fazer isso e não aparecer que alguém cavou, né? Porque você vai jogar terra de volta ali e vai ficar claro, né? Ainda mais se tiver grama por cima. Bem que, eu tô pensando nisso num cemitério daqueles estilo parque, né? Num cemitério normal, aí sim vai dar pra perceber mais ainda, né? Que você vai ter que quebrar a sepultura, né? Mas... o sarcófago, sei lá como chama, aquela parte de quadrada, assim. Mas, enfim... na neve não, né, cara? Lá não, um campo desse, cara ia lá, cavava o buraco, tirava o corpo, depois ia lá, jogava a terra mesmo e cobria com neve e não dava pra perceber, né? Sua fantasia ainda pedia por mais. Decidido a continuar aquela loucura, Ed, Tá, então ele vai tirar a vida de pessoas. agora em sim. seus 51 anos, não mais esperaria que a próxima cova fosse preenchida. No dia 16 de novembro de 1957, dava-se início à temporada de caça. Em Plainfield, naquela época, praticamente todos os homens saíam para caçar nessa data. Aquele lugar, que já era bastante tranquilo, ficou deserto. Aproveitando-se disso, Ed dirigiu até essa loja. A dona daquele estabelecimento era Bernice Warden, uma senhora de 58 anos. Nas semanas anteriores, Ed já havia visitado o local. Com comportamentos bastante estranhos e inapropriados, ele tentou flertar com Bernice, chamando ela para sair. Mesmo com o convite recusado, Ed parece ter criado certa obsessão pela senhora. E sabendo sobre a temporada de caça, onde haveriam menos testemunhas, ele chegou à loja aproximadamente às 9 horas e 30 minutos da manhã. Ed então pediu por meio galão de um composto químico conhecido como anticongelante. Com um recibo já feito pela senhora... Cara, é só nos Estados Unidos também, né, cara? Por que igual essas lojas aí dos Estados Unidos aleatórias, uma lojinha no meio de uma cidade pequena, ali tá vendendo bagulho anticongelante, né, cara? Como é que... Ele deixou a loja em direção ao sei seu lá, carro, mano. Talvez seja comum esse tipo de coisa nos Estados antes Unidos. de retornar para a execução do seu plano. Provavelmente, essa primeira viagem foi feita para que ele se certificasse de que a mulher estivesse sozinha ali dentro. O que, infelizmente, era verdade. Ed, então, retornou com um rifle calibre .22 e solicitou por outro item para comprar. Como estavam em temporada de caça e Ed já era conhecido da região, isso não levantou suspeitas para a mulher. Assim que Bernice lhe deu as costas, o homem disparou na nuca da senhora. Indo ao chão, ela não resistiu ao ferimento e faleceu no local. Ed carregou o corpo da mulher até o carro, dirigindo em direção à fazenda. Aproximadamente às 5 horas da tarde, o filho de Bernice, Frank Warden, que na época era vice-xerife, chegou à loja encontrando o chão manchado de sangue. O último recibo emitido tinha sido em nome de Ed. Isso, somado ao seu comportamento estranho nas semanas anteriores, transformou o homem em uma pessoa de interesse. Alguns anos antes, em 8 de dezembro de 54, Mary Hogan, de 51 anos,
foi dada como desaparecida, e muito em breve a polícia seria capaz de solucionar ambos os casos. Naquele mesmo dia, após a descoberta do sangue na loja de sua mãe, o então vice-xerife montou 2 equipes policiais. Ed estava jantando na casa de um vizinho naquela noite, como se nada tivesse acontecido. Além das diversas partes humanas em sua residência, ele permanecia alheio ao fato de ter assassinado uma senhora naquele mesmo dia, o que sugere a ausência de remorso ou empatia no indivíduo. Pô, tá de brincadeira, Uma né, das cara? equipes Esse cara aí, policiais mano. foi até a sua residência, e a outra seguiu ao seu encontro. Eles vão Em perceber 16 de lá novembro os de objetos. 1957, Ed Gein foi preso. Enquanto o criminoso se negava a falar, a segunda equipe entrava na fazenda de Ed. Encontrando a porta daquela casa trancada, os agentes deram a volta, chegando a uma espécie de cabine na parte de trás da Eu me residência. pergunto quantos corpos ele exumou, né, cara? Quantos será, né? Pendurada pelos tornozelos, o corpo de uma senhora foi Nossa. encontrado. Com um corte largo do externo até a pelvis, a mulher teve parte de seus órgãos removidos. Aquela cena era tão horrível que alguns dos policiais acabaram vomitando. Os peritos identificaram o corpo como sendo de Bernice Warden, declarando que o ferimento na nuca, provocado por disparo de arma de fogo, foi o que resultou em sua morte. Com motivos mais do que suficientes para arrombar aquela porta, os policiais voltaram à entrada principal da casa. E o terror estava apenas começando. Entre sujeira e bagunça, os agentes começaram a encontrar partes humanas por todos os lados. Foi quando eles notaram que muitas dessas partes não estavam soltas. Em alguns móveis quebrados, Ed prendeu diversas partes humanas. Rostos, pele e genitálias pareciam vestir parte daquela mobília. Será que existem imagens de fato desses objetos, né, cara? Além dessa cadeira, eles também encontraram um abajur revestido de pele humana, bem como talheres feitos a partir de ossos e partes de crânios usados como tigelas e pratos. Também foi encontrado um compartimento Nossa, isso aí é couro de uma pessoa mesmo, será? com narizes humanos, uma caixa com órgãos Acho que genitais sim, né? femininos, alguns pintados e amarrados com fita, um cinto feito com mamilos femininos e lábios humanos, com alguns deles pintados com batom. Repulsivo, doentio e grotesco foram apenas alguns dos comentários utilizados para descrever aquela casa. Era realmente inacreditável que alguém fosse capaz de viver em um lugar como aquele. E ficaria ainda pior. Meu Deus. Chegando ao quarto de Ed, os agentes encontraram diversas máscaras penduradas na parede, todas feitas de pele humana. O criminoso tinha removido cuidadosamente a pele do rosto daquelas senhoras, transformando em algo que ele pudesse usar. Em um saco, eles também encontraram a cabeça de uma mulher. Mais tarde, a perícia identificou como sendo de Mary Hogan, a senhora que estava desaparecida desde 1954. Abrindo o armário de Ed, os agentes fizeram a descoberta final. E talvez a mais macabra e perversa de todas. Separada em 2 partes, ali estava pendurada uma espécie de roupa feita de pele humana. Uou, Uma blusa completa? e uma calça, costuradas de forma que pudessem ser vestidas, com seios e genitálias femininas. Ao lado, um par de luvas feito com dedos de cadáveres. Com unhas espalhadas por todos os lados, aquele cenário parecia tão descolado da realidade que nem Eu os fico moradores com o estômago embrulhado só de pensar, só de ouvir. Imagina se de fato os investigadores que viram isso, né, cara? Nossa, acreditou na história quando ouviu pela primeira vez. Macabro e bizarro, talvez ainda não fossem suficientes para descrever aquela casa. Com os segredos de Ed revelados, os investigadores foram ao seu encontro, na tentativa de conseguir algumas Mas explicações. confesso que eu fico com vontade de ver a série, o documentário, ver se eles vão reproduzir esse tipo de coisa. Eu duvido, né, cara? Após muito tempo de silêncio, Ed solicitou por um pedaço de torta de maçã com fatia de queijo e começou a confessar. Ao longo de aproximadamente 40 viagens ao cemitério, ele perturbou os mortos, recolhendo 40. partes para sua coleção repulsiva. Segundo o próprio Ed, algumas dessas vezes ele voltava para casa sem trazer nada, descrevendo estar em estado de transe. Quando questionado, ele negou ter tido qualquer tipo de relação íntima com os corpos. Ele também concordou em levar os agentes até os túmulos atacados. Mais tarde, os peritos puderam confirmar que aquelas covas foram de fato violadas. Sobre a roupa feita com pele humana, Ed explicou que a vestia como se fosse uma fantasia. Escolhendo uma das máscaras penduradas em sua parede, ele caminhava pela fazenda, fingindo ser a própria mãe. Uma completa desconexão com a realidade que maluco, nos diz cara. muito Nossa, sobre como estava o estado mental de Ed Realmente- naquele momento. Com partes de cadáveres enrolados em seu corpo, ele tentava reconstruir a bolha na qual vivera toda a sua vida. cara, assim, olha, de todos, assim, cara, que nem, você pode falar assim, cara, que nem, você pega um cara igual, sei lá, o Harold Shipman, que a gente viu recentemente, o cara era doido, o cara, sei lá, tirou a vida, sabe, de 200 pessoas, né, cara, mas esse cara era mais doido, cara, esse daqui é realmente maluco, tipo assim, que nem aqueles caras, mano, eles são doidos, mas eles ainda têm, sei lá, eles têm consciência no sentido de que
sei lá, tipo, esse cara, ele não se importava se um dia ele ia ser pego ou não, sabe? Entende? Tipo, por mais que talvez ele se... Claro, ele não quisesse ser pego, vocês entendem que, tipo assim... Cara, é outro nível de maluquice isso daqui. Que eu acho que muitas vezes a galera fala assim, pô, esse cara é muito mais... Esse cara é o mais doido de todos porque ele tirou mais vidas de pessoas, cara. Tem mais vítimas. Mas cara, eu discordo, cara. Esse Ed Gein aí, sinceramente, cara, Deixem nos comentários se vocês acham que tem um cara aí que é qualquer um criminoso desses aí que é mais maluco que esse, cara. Eu acho que o Ed Gein aí talvez tenha sido... Pô, cara, o cara fez uma fantasia da própria... Ah, mano... Talvez o legado de uma vida em isolamento, minando a saúde mental daquele sujeito um pouco mais a cada dia. E sobre os 2 homicídios confirmados por ele mesmo em seu interrogatório, isso pode ter sido uma resposta à balança de amor e ódio que sentia por Augusta. É possível que ao tirar a vida daquelas senhoras, ele estivesse tentando ferir a imagem daquela mulher controladora que o impedia de ter amigos, ao mesmo tempo que usava parte dessas mesmas mulheres para tentar reconstruir o amor de sua vida. O caso de Ed é tão perturbado que os investigadores não acreditaram na sua história. Eles trabalhavam com a hipótese dele ser um serial killer, até que a perícia confirmou os ataques realizados aos túmulos, o que fez com que os agentes abrissem outras covas, não apontadas por Ed, para se certificarem de que ele não estava mentindo. Ao todo, o criminoso admitiu ter roubado partes de 9 corpos. Entretanto, os investigadores conseguiram identificar 12 cabeças humanas na propriedade de Ed. E mesmo somando as duas... 12 são das cabeças, ele pode se livrar de algumas, sei lá, feito... senhoras assassinadas por ele, esse número não parecia certo. Infelizmente, a polícia nunca conseguiu mais informações sobre quem seria essa outra vítima. Esses crimes aconteceram no final dos anos 50, quando a tecnologia disponível para os especialistas era bastante limitada, o que dificultou maiores esclarecimentos sobre esse caso. Essa história terrível chamou a atenção da mídia, que junto com curiosos, passou a lotar aquela pequena cidade. Ed Gein mudou para sempre o gênero de terror, tanto em livros quanto em filmes. Leatherface acho que é baseado nele, e outros né? monstros Total, agora né? davam espaço para um homem americano comum com segredos perturbadores. Comum? O livro Psicose, escrito por Robert Bloch, Total, foi né? Que inspirado é na verdade, bem pensado, né, cara? Aqui, o lance da mãe, Ed né? Gein. Faz sentido isso. Obra essa que mais tarde foi adaptada ao cinema por Alfred Hitchcock, em um dos maiores clássicos do gênero. O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes também foram filmes inspirados... Total, né, cara? Esse personagem do Silêncio dos Inocentes é bem... Ele também fazia roupas e tudo mais, se não me engano. na história de Ed, que agora já não parecem mais tão distantes assim da realidade. Doideira, né? No dia 21 de novembro de 1957, Ed Gein foi diagnosticado com São todos filmes aí que eu não vejo há muito tempo, cara. Um dia dava pra gente assistir em live. insanidade mental, sendo considerado incapaz de participar do processo legal. A doutora Helen Morrison, psicóloga forense, foi uma das responsáveis pelo caso de Ed. Segundo ela, o criminoso não foi nada coerente durante sua avaliação. Ela também o descreveu como alguém muito calmo e aparentemente com uma idade emocional não compatível com seus mais de 50 anos. Ed permaneceu internado no hospital estadual pelos próximos 11 anos, até que fosse declarado competente para participar do julgamento. No dia 14 de novembro de 1968, Edward Theodore Gein foi julgado culpado por homicídio e vilipêndio de cadáver. A cara do maluco. O juiz aceitou a declaração de insanidade feita pela defesa, condenando Ed a ser transferido novamente para o Instituto de Saúde Mental. Dessa vez, seu destino foi o Hospital Estadual Mendota, onde permaneceria por tempo indeterminado. O carro utilizado por Ed para transportar os corpos para sua propriedade foi vendido em um leilão por $700 e utilizado como uma espécie de atração. Naquele circo, as pessoas pagavam 25 centavos de dólar para tirar uma foto ao lado do carro do criminoso. Isso é assustador, né, cara? Imagina você que é da família das vítimas ali, ver esse tipo de coisa anos depois, assim, é um bagulho absurdo, né, cara? Por mais incrível que pareça, existe um mercado onde colecionadores compram e vendem itens utilizados por criminosos famosos. Os vizinhos de Ed ficaram com medo de que sua casa se tornasse uma espécie de museu. E pouco depois, um incêndio misterioso queimou aquela casa por inteiro. A polícia nunca soube dizer quem ou o que teria iniciado... Ou sabe, mas também não quer falar, chamas. né? Após a morte de Ed, até mesmo a pedra utilizada para sua identificação foi furtada e vendida em pedaços na internet. Meu Deus. No dia 26 de julho de 1984, aos 77 anos de idade, Ed Gein faleceu por câncer de pulmão. Seu corpo foi enterrado ao lado do de sua mãe, no mesmo cemitério do qual ele roubava os corpos. Atualmente, seu túmulo encontra-se sem identificação. Seria curioso se roubassem ele daí, né? Não, se duvidar que já tentaram, mano. Enfim, o que falar, né, gente?
Eu tinha visto falar uma lenda uma vez de que esse cara que fez investigador, depois, anos depois, atentou contra a sua própria vida, né? Não tenho certeza se isso é real ou não, né, cara? Enfim, gente, deixem aí nos comentários. Eu vou assistir o filme aqui, cara. Ih, maior decepção? Erro atrás de erro atrás de erro? Ih, rapaz, então esquece, mano. Não vou nem ver esse trailer aqui, que deve ser horrível. Eu achei que nem tinha saído ainda, cara. Caramba, que pena. Enfim. Eu ia até falar que se eu cortasse é por causa de direitos autorais, mas se é tão ruim assim, acho que eu nem vou assistir. Deixa nos comentários se vocês virem aí que. Pô, que pena, achei que não tinha se lançado. Achei que era só um trailer promocional de um filme que vai lançar daqui a muito tempo ainda. Enfim. Espero que deixem um like, se inscrevam no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.